Gotham City, a cidade onde você tem os piores criminosos do mundo DC. Mas não porque eles são os mais poderosos, e sim porque eles são os mais assustadores. E se você pegar a maioria dos vilões dos outros heróis, vai perceber que poucos deles conseguem chegar num nível de assustador como os vilões do Batman. Want to know how I got these scars? My father was a drinker and a fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it, turns to me and says, "Why so serious?" Comes at me with the knife. Why so serious? The blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And why so serious? Que topamos nesse assunto, temos dois personagens que se destacam por ser assustadores. Um não é vilão, e sim herói, beirando ao anti-herói, mas sim é herói. E o outro é um dos vilões mais assustadores que você pode encontrar. E sim, é um dos vilões mais assustadores da DC, se não o mais assustador da DC. Mas bem, hoje eu vou explicar por que esses personagens não são como você pensa, e sim piores. E hoje eu trouxe um vídeo com um tema igual, só sobre o Batman, então se você gostar desse tipo de vídeo, vai estar aqui na descrição. Então vamos começar o vídeo. Então vamos começar falando sobre o Coringa. E quando nós estamos falando do Coringa, nós estamos falando de um psicopata que não tem medo de nada e só quer saber da sua própria diversão. Então torturar e matar é pouco pra ele. Tanto faz se você for criança ou adulto. E isso é bem explícito numa série do Batman, onde o Coringa injeta o gás do riso numa criança e faz ela rir toda hora. E isso aqui acontece. Só pra você ter noção, isso é considerado uma tortura das piores. Imagina você rir a ponto de não conseguir parar. Tudo isso porque ele queria se divertir com o Batman. Então nós falar da relação dele com o Batman. O Coringa enxerga o Batman como um brinquedo. E ele tá sempre querendo fazer o Batman quebrar sua única regra, que é não matar. Por isso que o Coringa sempre tá torturando todas as pessoas que estão ao redor do Batman. Como ele fez com o Jason Todd, que foi um dos primeiros. Ele torturou o Jason Todd e matou. Jason Todd é o Capuz Vermelho, tá, gente? E também nós temos que falar que o Coringa é um dos piores inimigos do Batman, pois ele também é imprevisível. Ninguém sabe o que passa na mente desse cara, e por isso que é o counter do Batman. Mas não é porque ele é imprevisível que ele não faz plano. Muitas vezes mostra o Coringa sendo inteligente a ponto de programar o que ia acontecer. Mas se nós falamos o que aconteceria se você encontrasse o Coringa, primeiramente que você não ia ver ele assim, mas sim talvez assim. E uma das HQs que mostra como ele é perigoso e assustador. Então nós falamos da HQ em que ele pede pro mestre dos brinquedos arrancar a pele do rosto dele. E é bem asqueroso, pois você fica vendo toda hora a pele dele escorrendo, ou então o rosto dele virado. E ele também. E essa edição mostra o Coringa como ele realmente deveria ser mostrado, já que nessa edição, para torturar o Batman, ele captura cada um membro da Bat-família, arranca as cabeças e bota numa bandeja só para torturar o Batman e fazer ele quebrar a única regra dele. Óbvio que a DC não ia deixar por isso mesmo e depois falou que era mentira, etc. Mas, mano, se o Coringa existisse de verdade, ele com certeza fazeria isso. E todos os vilões também têm medo dele, já que ele é imprevisível e não tem medo de nada. Mas será que ele é mais assustador do que seu rival? Cujo próprio espírito da vingança e a denominação de medo. Primeiramente, o Batman, ele é um dos heróis que mais chega perto de um anti-herói que eu conheço. E você não veria o Batman desse jeito aqui, mas sim talvez desse jeito aqui. Ou pior, você poderia encontrar ele nessa situação aqui. Ou seja, você nem veria ele, porque o Batman tem uma velocidade que chega perto de desviar de balas. E ele também sempre está na sombra. E o pior de tudo, ele nunca vai te matar. E se ele te pegar, você vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. E a gente imagina o Batman sendo um herói bonzinho porque a gente vê ele na visão de um espectador. Mas se a gente vê ele na visão de um vilão, vocês iam ver porque esse herói é tão assustador. Já que ele é um dos heróis que não tá nem aí pra o que vai acontecer com você, só liga pra que você não morra. E ele também é a própria vingança. Tirando o fato também dele ser quase um sobre-humano, tendo força suficiente para poder quebrar árvores ao meio e também para poder desviar de balas sem nem sequer ver as balas. Tirando o fato de que ele sempre vai encontrar você, é só se lembrar que os vilões dele é o Bane e o Charada, que são um dos vilões mais inteligentes da DC. E o Batman consegue bater de frente neles. Batman também é o herói que chegou no auge físico do ser humano. Então não seria uma boa você encontrar ele fazendo coisa errada. Mas bem, qual é o pior e mais assustador? E cara, aqui é uma dúvida muito difícil, já que o Coringa só torturaria você a um nível extremo se você tivesse envolvimento com o Batman ou Bruce Wayne. Diferente do Batman, que se você fosse um criminoso comum roubando um pão, você acordaria assim no hospital. Mas com certeza o Coringa seria muito mais assustador, já que ele é um psicopata que não tem nem a gente fazer mal, já que ele só quer se divertir. Mas é isso, esse foi o vídeo. Se gostou, dá like, se inscreva no canal e comente aí o próximo vídeo pra mim poder fazer. E também dá uma averiguada aí no canal, vai que tem algum vídeo que você gosta. E eu vou ficando por aqui e tchau.